Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai iniciar a matéria chamada de Cristologia. No nosso livro didático aqui, né, o livrinho que vocês têm aqui, ó, é a primeira matéria mesmo, tá? Que está aí, Cristologia, página de número 6, né? Isso, página 6. É onde começa. Eu não vou abordar agora a leitura aqui, mesmo porque vocês acabaram de receber o livro, não tiveram nem tempo para ler, né? Mas a gente vai dar instruções para que vocês depois, para as próximas aulas, possam ler as páginas e a gente vai também extraindo desse conteúdo. O propósito do livro é para que vocês leiam em casa, tá? A aula é elaborada a partir do livro e outras pesquisas mais e outros conteúdos, né? Que a gente propõe para vocês. Então é um conjunto, como eu falei, depende do engajamento de vocês e de eu também trazer aqui reflexões e direcionar, tá? Então assim, a gente tem 36 páginas dessa matéria, se não me falha a memória, depois vocês confiram, tá? Como nós vamos ter 6 aulas, e isso já fica para todas as outras matérias, essa regra. Começamos a matéria. A próxima, por exemplo, a martiologia. A gente vai ter 6 aulas. Veja quantas páginas tem dessa matéria e divida pelas 6 aulas. Então, cada semana você vai ler 4, 5 páginas, por exemplo. Tá? Então, essa é uma regra para todo o curso, para todo o material que a gente pegar. E aí a gente vai acrescentando, como eu disse aqui, outros materiais. Então, a gente vai ter aqui o livro. Hoje eu não vou abordar, não vou ler nenhuma página com vocês, tá? E as outras aulas vou ler pouco, mas vocês devem ler. Mas nós vamos estar extraindo daqui. Só que eu quero começar a nossa aula lendo um texto bíblico que está em Mateus capítulo 16. A matéria então é Cristologia, tá? Tudo que é logia, né? O termo logia diz respeito a estudo, tratado ou palavra, tá? Então é estudo de Cristo, né? Cristologia, estudo de Cristo. O que nós vamos estudar em relação a Cristo? Sua obra, ou melhor, sua natureza, vou na ordem aqui que é isso que a gente vai tratar. Sua natureza, ofícios, obra e missão. Então é isso que nós vamos estudar da pessoa de Cristo. Vamos começar por essa matéria, porque na verdade, Cristo, não o termo em si, né? Mas o assunto, o tema, ele é o tema de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela converge, né? Ela aponta, ela leva as pessoas de Gênesis a Apocalipse. Parece jargão isso, né, que a gente fala, né? Aleluia! Glória a Deus! De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela aponta Jesus. Não que diretamente tenha escrito o nome de Jesus, mas por figuras, né? Todos os rituais que havia no Antigo Testamento, as leis de alguma maneira, a gente chama de tipologia, né? Vários símbolos, eles de alguma maneira apontavam para Jesus, tá? Então, o que a Bíblia trata, qual é o tema central da Bíblia? É Cristo, é Jesus, né? E a gente vai ver aqui a importância de estudar isso. E que diferença isso de fato vai fazer na nossa vida cotidiana. E a gente fala, isso é teoria, teologia, isso fica só nas ideias. Não, isso vai influenciar a nossa vida real, nossa vida no dia a dia, nas relações, a partir do entendimento. Porque quem é que manda nos nossos comportamentos? É o nosso entendimento. A partir daquilo que nós compreendemos da Bíblia, de Deus e da vida, é como nós vivemos, nos comportamos, nossas atitudes, nossas palavras, né? Nossos pensamentos derivam de um entendimento. Então, a partir do entendimento correto que a gente tem de Cristo, isso vai afetar a nossa vida, é um fato. A gente vai perceber isso, tá? Então, antes que eu leia até, fiquem aí com a Bíblia aberta, em capítulo 16 de Mateus, né? A gente vai ler o verso 13, mas como eu falei que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo, então eu quero aqui só trazer para vocês uma curiosidade bíblica, tá bom? Depois eu até passo para vocês no grupo lá, esse texto, se vocês quiserem. Então, Jesus em todos os livros da Bíblia. Não que cada livro vai ter essa fala, vai ter
um versículo, não é isso. Mas cada livro, ele vai trazer de alguma maneira, como eu disse, essa impressão de Jesus. Então, por exemplo, em Gênesis, como que Gênesis mostra Jesus, mesmo sem falar diretamente? Como o Cordeiro de Deus, tipificado inclusive em Abraão, que recebe lá a providência de Deus em lugar do seu filho, Então em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Não precisa anotar, porque eu vou falar rapidinho, depois eu faço para vocês. Em Deuteronômio, ele é a cidade, nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, é o nosso juiz. Em Ruth, é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mardoqueu assentado fiel no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos falta. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o amor, é o noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é Jesus, o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em 1ª e 2ª aos Coríntios, é a nossa ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, a plenitude do Deus encarnado. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, a nossa bendita herança. Em Filemão, um amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. 1ª e 2ª Pedro, Nos livros de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares dos santos. Em Apocalipse, a igreja conclama, conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Em Apocalipse, ele é o Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se os pentecostais tivessem vindo, ia falar até glória a Deus agora. Não chegaram ainda, Tudo bem, estou na esperança que algumas aulas eles venham. Como eu disse, não é que cada livro tem essa frase ou tem um versículo, mas o livro em si mostra isso, como eu disse, de muitas maneiras. Só para a gente entender que de fato a Bíblia ela vai falar a respeito de Cristo, é o assunto principal. Não são os personagens em si, não é um povo que é especial, não são os homens que são extraordinários, é de fato Jesus. Que está em toda a história bíblica da humanidade de alguma maneira sendo apontado. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira vez na Bíblia e na história humana que o Evangelho é pregado, não é no Novo Testamento, como muitas vezes a gente pensa, mas é lá em Gênesis 3 e 15, vocês lembram desse texto? Não? Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, quando eu pego aqui o bumerangue aqui, bumerangue aqui, quando eu falar o versículo, aí vocês vão na Bíblia. 3 e 15. A gente vai estudar a Bíblia, Aqui é a Bíblia, então a gente vai recorrê-la todas as vezes que for possível. 3 e 15, quando Deus, o próprio Deus, ele chama o casal, o homem, a mulher e a serpente nessa reunião após o pecado. E aí Deus, ele, o próprio Deus em pessoa, que pela primeira vez que anuncia o Evangelho, as boas novas, que é a vinda de Cristo. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus, o Pai, está falando a respeito de Jesus. A gente sabe isso, Depois a Bíblia vai nos mostrar claramente isso aí. Então, pela primeira vez que Jesus é anunciado, mesmo sem falar diretamente, como eu disse, é aqui em Gênesis 3 e 15. A gente chama do proto-evangelho, é o primeiro evangelho.
o primeiro anúncio das boas novas, que viria alguém para salvar a humanidade. Então olha que coisa linda, como começa já esse anúncio, né? Essa verdade de que Jesus é quem viria. Então todo o Antigo Testamento, né? Desde a formação dos judeus, toda a história dos judeus, eles esperavam esse Messias, esse que viria salvá-lo, esse profeta, não é? E é interessante que a igreja na história, porque assim, irmãos, eu não vim aqui para reinventar a roda, para falar nada novo e para tirar nada da minha cabeça. A gente tem 2000 anos de elaboração teológica. A gente tem muitos irmãos que vieram literalmente doando a vida, dando a vida, né, para estar construindo de fato a teologia, a partir, lógico, da Bíblia. Então o que a gente vai fazer? O que foi falado a respeito das doutrinas da Bíblia? E a gente vai buscar sempre em referências, né? A gente vive um tempo muito complicado, principalmente no nosso país, de igrejas evangélicas que elas falam um bocado de coisa, ensinam um monte de coisa. E infelizmente, muita coisa que é falada, ainda que seja usada a Bíblia, mas é de uma forma totalmente equivocada. Então a gente precisa entender o que a igreja cristã evangélica de fato ela acredita. Quais são os seus ensinos? Quais as suas doutrinas? A gente não pode confundir com tradição religiosa, com a cultura que ensina, né? E nem muito menos com os achismos, que infelizmente parece que é o que baseia a opinião de muitas pessoas. Que a gente pergunta, mas por que você acredita nisso? Por que você afirma isso? Por que você pensa isso? Eu acho, eu sinto. Nós não somos regidos assim, né? Não é essa ideia de que Deus fala no meu coração. Sim, Deus fala no nosso coração. Deus fala conosco, até diretamente, porque nós temos o Espírito Santo. Mas Ele fala sempre, sempre. Sem medo de errar, eu falo, nunca Deus falará algo que já não tenha dito pela sua palavra. Nunca, amados. É muito perigoso essa ideia de que Deus falou alguma coisa que não estava escrito na palavra. Então, assim, para que a gente seja conduzido com segurança nessa vida, porque eu não confio em mim, muito menos em outra pessoa. Nós não somos confiáveis no sentido de que nós conseguimos preservar a palavra de Deus e entendê-la absolutamente por nós mesmos. É por isso que nós nos debruçamos, nós buscamos na palavra de Deus, é a Bíblia, que Deus fala com a gente por sonhos, por visões, por meio de mensagem profética e tantas outras maneiras. Isso é inegável, não é? Eu sou de linha pentecostal, só que a gente entende que Deus nunca usará esses meios para trazer um conteúdo diferente do que está aqui, que que vai contradizer o que está na palavra de Deus. Então a gente sempre vai buscar. E aí assim, a gente está em 2022, né? Mas assim, a igreja, como eu disse, ela nasceu lá 2000 anos atrás, em torno de 2000 anos atrás, e tem-se muita coisa que foi lá no começo, inclusive, já estabelecida. A gente chama de concílios. O que era um concílio? Né? O que foram os concílios? Foram, em dados momentos da história da igreja, houve uma reunião dos principais líderes. O primeiro concílio foi em Atos capítulo 15. Esse é o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15, onde se reúnem os apóstolos, os líderes principais da ocasião, né, da igreja, para discutir uma questão doutrinária. Então, o concílio basicamente é isso, né? Porque surgem rumores, ensinamentos que vão sendo propagados e que muitas vezes é identificado, não é isso, tá? Então, o que a igreja acredita? Vamos chamar os líderes principais então, da igreja, que no caso em Atos capítulo 15 foram os apóstolos, mais um grupo, né, de pessoas que estavam lá, e aí decidiram, segue a lei de Moisés ou não segue? Porque tem os gentios que estão abraçando a fé agora. O que faz? Que eles têm que se circuncidar? Tem que guardar a lei de Moisés? Então já começou a primeira questão teológica ali para ser decidido. Aí eles decidiram lá, foi estabelecido. Só que houve outros concílios, como eu falei, e teve um bem significativo no ano 325, tá? No ano 325, que é o concílio de Niceia, na cidade de Niceia, né? Hoje é a atual Turquia ali, mais ou menos, Bitínia, né? Biblicamente, Niceia fica Bitínia, mas é a atual Turquia. Então surgiu, naquela época, não é que surgiu como era uma coisa nova, como eu disse, né? Nada novo embaixo desse céu aqui, como diz o Salomão.
Porque na época de João, o apóstolo João, já havia um grupo de pessoas lá que ele mesmo disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Pertenciam à comunidade cristã, mas não eram discípulos de Cristo verdadeiros. Então a heresia, os ensinos distorcidos, eles surgem do nosso meio, né? Esses são os ataques internos que a igreja sempre enfrentou. Você tinha a perseguição externa, o império, aquela coisa toda, né? Perseguindo mesmo externamente, mas você tinha a perseguição ou a luta interna. Sempre houve isso, sempre houve e sempre haverá. É por isso que a gente sempre tem que estar com esse cuidado. E aí João vai dizer que surgiram alguns homens dizendo que, por exemplo, Jesus não vem em carne. Aí o João diz: esses são os anticristos, dizendo que Jesus não foi real, um personagem real, né? Um ser humano real. Então já começa aqui uma ideia equivocada a respeito de Jesus. E eram chamados de gnósticos. Esses gnósticos então acreditavam que Jesus não encarnou de fato, que a encarnação não era literal, né? Enfim, mas só estou dizendo que é uma coisa nova. Mas no ano 325 houve lá um bispo, lá um presbítero de Alexandria chamado Ário, e ele dizia que Jesus não era Deus. Jesus foi um ser humano, profeta de Deus. Como que criou o islamismo, por exemplo? Então o islamismo, ele acredita em Jesus como personagem histórico, que também foi um profeta, lá judeu, etc. Mas não o reconhece como Deus, não o reconhece como Cristo, como aquele que morreu pelo pecado da humanidade, né? Então o que acontece? Esse Ário dizia isso: Jesus não era Deus, não. Aí houve um outro irmão chamado Tertuliano, ele defendia que não, biblicamente Jesus é Deus. Então houve esse concílio, né, para decidir de fato e para defender essa heresia. Inclusive foi aqui que foi criada a doutrina chamada doutrina, não é que foi criada a doutrina que não era bíblica, mas o termo, né, triunidade ou trindade, esse termo foi cunhado aqui, tá? Foi usado pela primeira vez, né? A igreja usa trindade para se referir ao quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é uma coisa complicadíssima. A gente vai ter essa matéria, né? Trindade. Não é que eu vou explicar, mas a gente vai refletir mais ou menos para ver o que a gente entende desse trem aí. Mas o que acontece? Então, para ele defender a divindade de Jesus, ele precisou defender a verdade da divindade do Espírito Santo e do Pai. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Três pessoas distintas, mas da mesma natureza, né? E aí, isso foi chamado de credo apostólico ou profissão de fé, ou credo de Nicéia, né? Então, se vocês lerem nos livros, a profissão de fé, credo dos apóstolos, credo de Nicéia, credo niceno-constantinopolitano. Eita, minha nossa senhora dos evangélicos. Tem hora que não sai aqui, está sendo gravado, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Porque no ano depois seguinte, na cidade de Constantinopla, isso foi revisto, tá? Mas né, Nicéia. Eu peguei parte dessa profissão de fé só para a gente entender. Isso é documento da igreja, só para a gente entender. Ó. Não, pastor. Isso aí, isso é documento da igreja. Por quê? Por causa das heresias e os concílios que, né, foram criados. Teve o concílio que Constantino teve uma mudança da lei do dia santo. Isso. E as pessoas hoje não está diferente. Exato. Eles querem ensinar heresias que são documentos comprovados dentro desses concílios, dentro de toda a história, todo o contexto, de 2000 anos atrás, ensinar o que acha que é. Exato. É por isso que nós cristãos hoje, né, nós precisamos saber de tudo isso, desses conteúdos. Então a igreja não nasceu no século passado, não é o movimento da Rua Azusa, não é o movimento da reforma de 500 anos atrás. A igreja, ela tem um lastro de 2000 anos de história, né? Então o que a gente precisa fazer? É preservar isso que foi estabelecido por Jesus, os apóstolos, e foi preservado por esses pais da igreja, que é chamado, né, ali nos 3 primeiros séculos, e depois vieram os tantos outros. Então na verdade assim, a gente precisa ter conhecimento, para que quando a gente ouvir, né, coisas distorcidas, falando, não, calma aí, olha, a Bíblia fala isso, mas fala isso mesmo? Quem falou isso? 2000 anos atrás, então vieram um monte de pessoas reconhecidas na história, porque é isso, amados, a gente não pode estar ouvindo todo mundo, achando que todo mundo que fala bem, que argumenta bem, que tem até um status,
ou que muita coisa na vida dele visivelmente é positiva, que essa pessoa, tudo que ela faz e fala, Deus aprova. Como eu disse, a nossa segurança são as Escrituras Sagradas. Amém. A Bíblia. E a gente precisa entender, ó, tá vendo? A igreja, ela veio sempre entendendo a necessidade de nós estarmos entendendo claramente a vontade de Deus. Como a gente vive num país que tem as raízes religiosas, que é o catolicismo, mas não é o europeu. O catolicismo que nós temos aqui é uma mistura doida, né? Não é verdade? Vou pegar um exemplo. Pega a Igreja Católica na Bahia, né? O sincretismo que é, a mistura que é. Então você tem as baianas lá lavando a escadaria do Nosso Senhor do Bonfim. Você tem os santos, né, tanto do catolicismo e do espiritismo, que eles só mudam de nome, mas são os mesmos, né? Então essa crendice, né, essa teologia que é totalmente misturada. Então você tem o catolicismo, que é místico, você tem o próprio espiritismo, as religiões afro, e você tem a religião dos índios. Isso é o que constitui as três raízes religiosas no nosso país. E isso, quando chega em muitas igrejas evangélicas, você vê que tudo isso de alguma maneira vem, porque nós aceitamos Cristo. Uns vieram do catolicismo, dos índios é muito raro, né? Apesar que ele tem tribo aqui perto. Mas dificilmente alguém está na igreja evangélica que tem uma origem indígena, né? A formação e tal, religiosa. Mas muito espiritismo e muito catolicismo. Então, quando a gente vem para a igreja evangélica, nós aceitamos a Cristo, mas a gente tem na nossa cabeça construído um monte de coisa. E se isso não é trabalhado, isso é projetado, isso é transportado para a nossa convivência aqui. Então, muita coisa que se fala em púlpitos, oh, meu Deus do céu, de onde tiraram isso? Isso é uma ideia católica, isso é uma ideia do espiritismo, isso é uma ideia de sei lá da onde, né? A gente até sabe, mas assim, né? De onde vem? Às vezes daquele lugar mesmo, dos quintos. E aí, amados, o que acontece? Aí a gente precisa sempre ter essa ideia de que o discipulado, ou seja, a necessidade de nós sermos ensinados, ela é essencial para a saúde da igreja. Se não, queridos, a igreja evangélica, ela deixa de viver e entender o evangelho. A igreja cristã, algumas igrejas que se dizem cristã, elas têm tudo menos Cristo pregado, ensinado, vivido. É uma coisa assustadora. Agora eu fiquei com uma dúvida. Apontar Cristo como Gênesis 3 está apontando é diferente de já saber, né, nesse sentido da cristologia, de Gênesis, que fala que façamos homens a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, a existência de Cristo já não estava lá, nesses versículos no início? A gente vai falar que estava até antes. Eu vou chegar lá daqui um pouquinho, se der tempo. Até antes. A gente vai ver que Jesus, inclusive, Jesus é anterior à criação, porque ele é o próprio Deus, ele é criador, né? Então a gente vai falar do Jesus homem, dessa realidade, 100% ser humano. Ele foi um ser humano, como todo ser humano, né, na sua constituição, limitação física, necessidades e demandas. A diferença é que não teve pecado, que faz toda a diferença, né? A única diferença, mas o ser humano como ser humano, Jesus. E a importância disso, de Jesus ser um ser humano, mas ao mesmo tempo ele era Deus, 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. Então a gente vai estudar esses dois aspectos, é a natureza, né, que a gente falou. A primeira coisa é a natureza. Então Jesus tinha duas naturezas. Falando, André, mas isso não é uma coisa ilógica? Isso cabe na nossa cabeça? Não. Aí que mas não é. Não é, só que a nossa lógica humana não comporta isso. Por quê? Porque quem é outro ser humano que tem essa realidade? Ninguém. Nem Adão teve. Então tem coisas que só cabem em Jesus. E só cabe na mente de Deus também. Só que são verdades bíblicas, né? É revelação bíblica. A gente precisa entender que nem toda revelação ela traz uma explicação. A revelação muitas vezes é só a apresentação de uma verdade, porque são verdades tão profundas que não cabe na nossa lógica. Não cabe. Então nós estamos falando de coisas que ultrapassam a capacidade humana de entendimento, mas com isso eu não estou dizendo que também não dá para a gente entender Deus naquilo que Ele decidiu de si, se revelar nas Escrituras e na natureza, na medida que a gente consegue compreender.
E aí Jesus é a proximidade maior entre nós e Deus. A gente vai ver daqui a pouco, né? Estou falando aqui, mas a gente vai pegar os textos bíblicos e a gente fala, ó, de fato, é isso mesmo. Então a gente vai ver daqui a pouco. Jesus está antes ainda de Adão, antes ainda da criação. Está antes, né? É porque o Senhor disse algo aí, que o apontamento, o primeiro versículo que aponta Cristo, que determina que está ali apontando para Cristo, é Gênesis 3,15. Isso, diretamente, né? Diretamente, mas antes de Gênesis 3,15 já tem um versículo que fala, façamos a nossa imagem. Então não está apontando quando diz façamos o homem a nossa imagem, mas está falando da sua existência. Essa é a diferença, que o versículo antes fala da sua existência e o versículo 3,15 fala do apontamento. É só isso a diferença? É o Gênesis 1:26, né? Isso. 26 e 27. Aí a fala da Trindade, que está lógico, incluído Jesus, né? Façamos, então é plural, né? Deus, a Trindade. Quando a gente fala em Deus, sempre vem na mente o Pai, ou Deus como sendo uma figura única, né? Mas quando a gente fala em Deus, biblicamente, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente também vai estudar, como eu falei, né? A gente vai estudar a Trindade. Mas ali, façamos o homem, é a própria Trindade, Jesus no caso, dizendo, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí a gente vai ver que o Evangelho, o que o Evangelho pretende? Resgatar, refazer, recriar esse ser humano à imagem e semelhança de Cristo. O Novo Testamento vai nos mostrar isso, que foi perdido lá no Adão depois que peca, né? Que é distorcida a imagem de Deus e a semelhança de Deus no ser humano. Ele deixa de ter plenamente essa imagem e essa semelhança. A gente vai estudar uma matéria chamada antropologia, muito interessante também, a constituição do homem, o homem, né, na sua origem, o que se tornou, mas o que o Evangelho propõe e pretende, que é isso, é resgatar o ser humano à imagem de Cristo. Então Cristo é o ser humano como o ser humano deveria ser, e Deus como era. Então, como eu disse, esses dois paradigmas, essas duas referências estão em Cristo. Olha só que coisa interessante. Porque assim, nós desaprendemos a ser ser humano. A gente se bestificou, se animalizou, né? E a gente se demonizou. Então, é uma decadência sem fim. Nós éramos ser humano como foi criado a imagem e semelhança de Deus, e depois a gente vai ver o que é isso, imagem e semelhança, que significa. Quando nós pecamos, então nós caímos, é a queda, nos corrompemos. Então, deixamos de expressar a imagem e a semelhança de Deus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, Deus vai falar, né? Fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, macho e fêmea os criou e chamou Adão. E é interessante que depois, aí vai falar, né? Depois do pecado, que o Adão gera um filho segundo a sua imagem, não mais a imagem e semelhança de Deus, porque ele não tinha. Mas a imagem e semelhança de Deus absolutamente, plenamente, como foi criado. Então nós fomos perdendo aí essa imagem e semelhança de Deus, né, pouco a pouco, a ponto de capítulo 6 de Gênesis, o homem está assim totalmente depravado, totalmente, que Deus disse assim, meu espírito não vai contender com o homem para sempre, seus dias serão 120 anos. E Noé passa 120 anos construindo a arca, Deus destrói a humanidade, fica só aquela família de 8 pessoas. Mesmo assim, depois tudo de novo. Ou seja, o homem foi se corrompendo. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito reprovável, a gente fala assim, parece um animal. Olha as expressões que a gente usa. E quando é muito grave, parece um demônio. São essas expressões que a gente usa? Então, ó, animal, demônio. Então o homem foi na decadência espiritual. Animal, demônio. Eu não estou falando isso literal, tá? Estou falando que, né, o ser humano ele foi se corrompendo de tal forma que ele foi se distanciando de Deus e tendo atitudes. Tanto é que Deus, lá no final da história da humanidade, todo aquele que rejeitar Cristo como Senhor, a providência de Deus para a sua salvação, ele vai ser condenado ao lago de fogo, né? A eternidade sem Deus. Vocês acham que Deus vai jogar sua imagem e semelhança no lago de fogo? Vai não. A Bíblia dá a entender, em Apocalipse, que será retirado do ser humano qualquer resíduo de imagem e semelhança de Deus. O texto vai dizer que lá no fogo eterno, o bicho não morre, o fogo não se apaga. Qual é a aparência do homem? Um bicho.
olha, nem tem mais nada de Deus. Não é só esteticamente falando, não. Eticamente, moralmente, espiritualmente. Só para a gente entender. Mas voltando aqui para Cristo, né? E nessa questão toda, é por isso a importância, né? Como o ser humano deve ser? Porque a gente admira pessoas. De repente os nossos pais são admiráveis, foram admiráveis, referência para nós. De repente um pastor, né, um homem de Deus, sei lá, alguma figura para nós de repente é admirável, a gente admira. Mas não é o exemplo perfeito. Está longe de ser um exemplo para nós, como um parâmetro mesmo assim, né? Que a gente deve seguir. A gente imita muita coisa que as pessoas têm de virtude, mas se a gente for ver a fundo, eles ainda deixam a desejar em muito. A gente tem uma ilusão que é assim, nossa, o Abraão lá foi um homem perfeito, homem de fé, o pai da fé, nada, mas investiga a vida dele, vê se ele também lá não duvidou, vê se ele também não pecou. Pega o Isaac, pega o Jacó, nossa, pior ainda, né? Nossa, e José também, e Moisés também, e Josué também, todos. Não, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você não conhece não a história de Davi, né? Então a gente pega, não, mas o Paulo, apóstolo Paulo, os apóstolos, não, mas um pior do que o outro. Em relação à santidade de Deus. Porque se for nessa comparação horizontal, aí eles eram melhor do que nós em algumas coisas, como nós pensamos que somos melhor porque a gente avalia o outro que é pior do que a gente sempre pega um pior que a gente não é bobo, né? Não é bobo. Eu sei de uma meia dúzia que é pior do que eu, moralmente, eticamente, espiritualmente, na minha avaliação ainda. Então quando eu vou orar diante de Deus para querer ter um mérito, eu falo, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, e eu nem sou como esse miserável pecador desgraçado lazarento, filho de Belial. Não é assim que a gente faz, amado, diante de Deus, assim, para ter um crédito? Então nessa avaliação... Não falei nada. Oi, é o quê? O que está acontecendo aí? Tá, cuidado aqui que eu ouço algumas coisas e a gente pega na prova depois. Então, brincadeiras à parte, aí eu perco o raciocínio, eu vou falar besteira, bobagem. Sobre os exemplos, né? Então esses homens, eu digo que todos eles são ordinários. Eu desafio os pregadores, esses que gostam de falar para o povo, vira para o seu irmão do lado e fala não sei o quê. Então fala assim para o seu irmão, você é um ordinário. Porque todos nós somos ordinários. Não estou xingando ninguém. Eu estou falando da mesma ordem de pecadores. Então, extraordinário é Deus, que usa esses homens ordinários para realizar coisas extraordinárias. Então, os 12 apóstolos foram 12 homens extraordinariamente comuns. Pecadores, falhos, todos eles. Tem um livro muito interessante chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Um livro fantástico, qualquer hora eu trago para vocês aqui, tá? Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Então, como a gente... Porque assim, a Bíblia não traz alguns detalhes de algumas coisas, né? Não é os detalhes da vida. A gente procura na Bíblia o que Deus quer da minha vida nessa situação, nessa aqui. Muitas vezes a Bíblia não tem essa resposta direta que a gente queria. A Bíblia é um livro que ensina princípios e valores, não dá conta de todos os detalhes da vida. Então a gente precisa, né, desconstruir essa questão. Só que tem um parâmetro que eu uso, um critério que eu acredito ser muito bom. Quando a gente for fazer alguma coisa, tomar uma decisão, julgar algum sentimento nosso, enfim, se a gente não tem um texto direto falando a respeito daquilo, o que eu uso para decidir se aquilo que eu estou fazendo, sentindo, a minha decisão, ela é vontade de Deus, ela é boa. Jesus faria isso? Nessa situação, Jesus tomaria essa decisão? Esse sentimento que eu estou aqui, Jesus sentiria dessa forma? Jesus se relacionaria dessa maneira que eu estou me relacionando? Então olha como Jesus é o parâmetro de ser humano. Nós desaprendemos a ser humano. Então nós, discípulos de Cristo, cristãos, a nossa meta final, nosso alvo, nosso objetivo é imitar a Cristo. Glória a Deus. Como Paulo disse, me imitem, porque eu imito Cristo. Então eu posso até imitar o pastor, o professor, o pregador, o profeta, sei lá quem, à medida que ele se parece com Jesus. Ele não é o meu parâmetro. As pessoas se colocam isso em pessoas, mais cedo ou mais tarde vão se frustrar, fato. É por isso que quando o líder cai, o povo se escandaliza, desvia e aquela coisa toda. Mas calma aí, a sua fé estava fundamentada em um homem, em uma pessoa, seu parâmetro espiritual, moral e ético era aquele fulano, aquele ciclano. Por que você pensou que ele não ia errar, pecar, né? Então a gente às vezes vai perdendo essa realidade de que a Bíblia nos fala de uma referência perfeita, que essa a gente tem que desejar ser.
Eu não quero ser igual fulano, cicrano, beltrano, embora eu admire um monte de coisa. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser eu em Cristo. Né? É por isso que muitas vezes as pessoas entram na igreja e vão perdendo sua identidade. E a gente vê pessoas às vezes que é uma cópia do líder. A gente precisa ser uma cópia de Jesus, não uma cópia do nosso líder, né? Ainda que ele também queira ser uma cópia de Jesus. Então todos nós somos cópias de Jesus. A gente tem que ir no original, né? Senão a gente vai sempre da cópia. Nossa, vai perdendo a qualidade. Vai perdendo a qualidade, né? É igual a gente fala, né? A gente precisa ir no original. Tem crentes que é da cidade celeste e tem outros que é da cidade de leste. Paraguai, falsificado. Mas vamos lá. Deixa eu passar. Essa brincadeira foi ruim, né? Essa não foi uma piada, tá bom. A profissão de fé, amados, tá certo? A profissão de fé, o Credo de Nicéia de 325, diz o seguinte, a respeito de Jesus. Ela é bem mais longa, fala de uma série de coisas, né? Creio em um só Deus, Pai de Todo-Poderoso. Isso aqui é o que crê a igreja cristã evangélica, tá? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, nascido, não é criado, tá? Então, a Bíblia vai falar sobre essa questão, depois a gente vai pegar os textos lá. Olha o que declara a respeito de Jesus: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância, da mesma natureza que o Pai, né? Por ele, por Jesus, todas as coisas foram feitas, foram criadas. Então ele é criador, ele não é criatura. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Isso é interessante porque fala do processo natural de Jesus, ser humano, nascido de uma mulher. Embora Jesus não tenha sêmen, esperma humano nesse processo, ele não herda a natureza de Adão. Olha só que coisa interessante, que é um ser humano diferente. Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo. Todo ser humano, ele vem do sêmen de Adão, no sentido humano, né? Jesus não tem esse processo na sua vida, embora seja um ser humano total. Mas ele só tem a gestação no ventre de Maria como ser humano normal, mas ele não é gerado a partir de um ser humano, é do próprio Deus. Em Jesus, todos os seres humanos regenerados estão sendo recriados. Deus amou tanto o seu Filho que quer que todos sejam gerados como ele foi. É por isso que nós nascemos de novo em Cristo. Então Deus não olha para mim assim, para o André, e fala assim: meu filho querido, como muitas vezes a gente fala aí, né? Meu filho amado, meu filho preferido. Não. Deus, a única vez que ecoou uma voz do céu e disse: esse é meu filho que me agrada, foi a respeito de Jesus. Agora, se estamos em Cristo, aí Deus nos recebe nele. Deus, ele olha para mim assim: se eu quero abençoar esse menino aí, o André, quero abençoar, porque Deus é abençoador, né? Quero abençoar, ele olha para mim, mas não merece nada esse rapaz, hein? E é sério isso, não estou exagerando. Não merece nada. Estou falando na ótica de Deus. De repente alguém pode falar: não, mas o André é esforçado e tal, ele merece. Não mereço nada. Nenhum de nós merece coisa nenhuma. Alguns irmãos às vezes vão orar: ô Senhor, me dá só o que eu mereço. Eu não sugiro essa oração. Porque se Deus der para nós o que nós merecemos, amado, vai ser canequinha de enxofre quente, tá? Então o que acontece? Aí Deus quer abençoar. Fala: mas o André não merece. Mas ele me abençoa. Por quê? Porque ele vê Cristo. Deus, ele não me vê, ele vê Cristo, ou eu em Cristo. Aí Deus, que também não é só amor, esse amor romântico, platônico, bonzinho do jeito que é pregado por aí, né? E esse amor falso, ele tem a santidade dele. Ele olha para mim assim: ele merece ser executado pelo juízo porque ofendeu minha santidade. Aí Deus não faz isso. Por que ele não faz? Porque ele vê Jesus. Por que Deus nos abençoa? Por causa de Jesus. Por que Deus não nos amaldiçoa? Por causa de Jesus. Então a causa é Jesus. É por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. E amém, que diz o texto.
Né? Então a gente precisa entender, amados, toda essa importância de nós entendermos. Senão a gente fica servindo a Deus e criando algumas ideias que não tem nada a ver com aquilo que Deus propõe para a gente. E a gente vive muito mal, por isso que eu disse, o entendimento vai mudar toda a nossa compreensão, nosso comportamento e nossas relações uns com os outros e com Deus também, quando a gente compreende isso. E a gente vê isso nitidamente hoje muito nos cultos, né? E também vê a diferença de alguns cultos que entendem, né? Ver Cristo, ver Cristo, ver Cristo. Não adianta, é Cristo. É Ele, isso. É por Ele, é dele. A gente vê também essa diferença boa em alguns que já estão com essa visão do entendimento, do apontamento, do motivo de todas as coisas, da salvação, da vida eterna, da Nova Jerusalém, ser Cristo. A gente vê, e aí é um prazer também ver igrejas ensinando assim. Sim. Tem bastantes contrários, muitos que ainda não têm esse entendimento, mas também tem algumas que dá prazer de a gente entender, né, o cristocentro, centro de tudo. Quem não ensina a respeito de Cristo, a igreja que não ensina a respeito de Cristo, não é cristã, não pode ser considerada cristã, né? Tem pregação que é bíblica, mas não é cristã. Tem pregação que é bíblica, mas não é cristã. Tem música que é bíblica, mas não é cristã. O que eu quero dizer com isso? É falado um monte de coisa da Bíblia, Antigo Testamento, principalmente, amados. O que eu observo nesses 23 anos, no contexto de igreja, pregações, música e etc e tal, é que muito se fala do Antigo Testamento. São Paulo, Espírito Santo, eu observo isso também. Muito é ensinado e falado sobre o Antigo Testamento. E fica lá. O Antigo Testamento, se não fizer o link com o Novo, vai gerar uma religiosidade, porque assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a gente chama. Então a prática que havia, a proposta que havia no Antigo Testamento, ela é exclusiva para um povo na história por conta de um propósito. Nós não somos judeus, eu não tenho nada contra Israel, contra os judeus, mas o que a gente tem visto de uns 20 anos para cá aproximadamente, talvez menos um pouco, a judaização de igrejas evangélicas, no entendimento do que é o Evangelho e no comportamento, símbolos, práticas e etc. Quando a gente vai ver, mas isso aqui faz parte da antiga aliança. Eu não tenho nada contra os judeus, mas eu não sou discípulo de Moisés, eu sou discípulo de Cristo. Amém. Então é o Novo Testamento que me dá parâmetro, inclusive comportamentos. Então a gente precisa rever isso aí, mais um negócio mais para frente que a gente vai ver, né? Mas enfim, então é bíblica porque pego muito o ensino da Bíblia, Antigo Testamento, é bíblico. Mas não é cristã porque não aponta para Cristo, não coloca as pessoas em relação com Cristo, não tem poder, títulos, idolatria. Acho que um dos motivos maiores que a igreja evangélica tem enfrentado hoje é a idolatria, na verdade, porque ensinou-se a idolatria apontando ela somente para a igreja católica ou outras igrejas, mas a igreja evangélica, a dificuldade de ter entendimento, de apontar para Cristo é, na minha visão, um dos motivos da idolatria, porque líderes, disputa de poder. Tem uma série de coisas. E aí? Exato, mas tudo isso deriva de deixar Cristo, né? Deixa ele de lado e... Sou eu, né? Missionária, Claudinéia. Então, os títulos, eles... Falando nisso, a gente quando fala de Cristo, a gente está falando do quê? Do ungido. A palavra Cristo, né? Christos. No Novo Testamento é a língua grega, Christos, que vem do Antigo Testamento, a língua hebraica, Machia. Machia ou Christos, a tradução é o mesmo, é ungido. É ungido. Então quem é ungido? Cristo. O único ungido. Então essa conversa de que fulano é ungido, quer dizer, todos nós somos ungidos, porque estamos debaixo de uma mesma unção. Não que um seja ungido, como é falado, em detrimento de outros, ou ele é superior. Aí cria essas blindagens, não toque no ungido do Senhor, né? Como se uma pessoa fosse especial em detrimento dos outros. Então só Cristo é chamado de ungido, ou Cristo. Nós temos a unção de Cristo, todos os cristãos, sem exceção nenhuma. Mas essa loucura, a idolatria, né, que é
o homem em lugar de Deus, de alguma maneira, ou especial diante de Deus em detrimento dos outros, isso tudo é uma distorção do ensino bíblico. Inclusive o próprio Cristo, sendo ele o Cristo, né, o Cristo, ele deu o exemplo de como a gente deve se relacionar, servindo os outros. Então a gente vai trabalhar essas questões também um pouquinho para frente. Deixa eu só acabar aqui a confissão de fé, a leitura. Então eu parei lá, né, de que ele encarnou pelo Espírito Santo, o seio da Virgem Maria, se fez homem também por nós, crucificado sob Pôncio Pilatos. Interessante esse relato, porque mostra que Jesus ele participou, ele é um personagem histórico, a gente vai trabalhar isso depois um pouquinho. Padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, a doutrina da ressurreição é fundamental. Conforme as Escrituras, né? Então Jesus, o que ele viveu é o cumprimento do que foi profetizado desde toda a história para trás. Então, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, ou do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, a gente percebe aqui como a igreja, ela via Cristo, como ela pregava Cristo, como se entendia Cristo, né? E amados, se nós tivermos um culto, como eu disse, pode ser bíblico, uma pregação pode ser bíblica, uma aula pode ser bíblica, mas se Jesus não estiver nesse processo, questione o tal pregador, cantor ou professor, incluindo eu. Então, se eu falar com vocês aqui 1 hora e não mencionar Cristo e não apontar Cristo, chame minha atenção e fala: André, vem cá, o que está acontecendo com você? Está se perdendo nas letras? Está endoidando assim, né? Você está pensando que a gente vem aqui para ouvir sabedoria humana? Palavras sublimes? Paulo, em 1 Coríntios, eu encerro a aula aqui, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, nem me propus saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado, que é poder de Deus, sabedoria de Deus. Não fui com palavras de sabedoria humana para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em demonstração do Espírito e de poder, apontando Cristo. Então Paulo, que era um filósofo, que tinha um conhecimento absurdo, que podia falar de qualquer assunto, ele disse: o assunto principal que eu tenho na minha vida, no meu ministério, é Cristo, é Jesus. Então a gente tem que optar, não é opção não, a gente tem que entender que a nossa pregação, a nossa conversa, a nossa vida é Cristo, amados. Amém. Eu lá quero saber da arca, eu lá quero saber de Davi, eu lá quero saber de Abraão e de quem quer que seja, eu quero saber do Cristo. Aí é que a gente chama da igreja cristocêntrica, o culto cristocêntrico. Eu não me reúno para ficar expulsando demônio, para ficar entrevistando demônio, para falar em bocado. Eu venho em um lugar como esse aqui, me reunir com os irmãos para celebrarmos o Cristo, ouvirmos Ele, a sua voz, adorá-lo, sentir a sua presença, né? Saber um pouco mais desse Cristo. Então é isso, amado, senão a gente está se perdendo e nem está percebendo, hein? E a gente está achando que está sendo... Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus